Idade é um problema. Vamos lá. Esse produtor de multimídia, ou de RTVC, como seja o nome dele, ele sabe quais são as pessoas, as empresas de produção de vídeo que têm capacidade de realizar melhor aquele tipo de vídeo proposto no roteiro. Tá? Então, por quê? Porque existem produtoras especializadas. Existe produtor especializada em varejo, em produto, em política, em treinamento, em tudo que vocês podem fazer. A bem da verdade, isso diminuiu muito. Tá? Hoje, todo mundo pega tudo, pelo amor de Deus, né? Porque hoje não está podendo mais escolher o que você vai fazer. Mas no meu tempo, você sabia quais aquelas empresas... eu vou fazer um produto... Eu atendo supermercado. Então, eu sabia quais as produtoras de vídeo que eram específicas no trabalho com fazer vídeo para supermercado, né, varejo. A outra que era só produto, a outra que era só para política, treinamento. Política, então, era super especializado. No Rio de Janeiro existiam três ou quatro, no máximo, para fazer isso. Tá? A produtora é que tem a capacidade técnica de realização do filme. O que é a capacidade técnica? Ela que consegue filmar, ela que consegue fazer cenário, ela que tem capacidade de fazer elenco, de escolher locação, de saber quais os melhores equipamentos, fazer o acabamento do filme de finalização, que a gente vai falar lá no final do nosso curso sobre edição e finalização de vídeo. Tá? Na fase de licitação, basicamente, ganha quem melhor solucionar e interpretar o roteiro com melhor técnica e preço. Basicamente, né? Porque a gente sabe, todo mundo que já trabalha nessa área sabe que leva quem for mais amigo e que tiver o melhor preço, o preço mais bacana, né? Mais baixinho, principalmente. Mas quando a coisa é séria, eu ainda trabalhei num tempo em que se escolhia a produtora, na maioria das vezes, né? Claro, por capacidade de solucionar o que o roteiro pede. Porque quando você faz licitação, como é que você faz licitação? Geralmente você faz licitação com 3 produtoras. Geralmente. Mais de 3 produtoras vira confusão. Tá? É o seguinte, você pede, manda o roteiro para a produtora e a produtora vai estudar o seu roteiro. Tá? Essa produtora, através da experiência dela, ela lê o roteiro, escolhe um diretor para ler o roteiro junto com ela, se for o caso, e eles darem soluções cena a cena para formar um todo. Tá? Eles entendem qual é a ideia de como vai fazer o filme, de que o filme se propõe para ser uma melhor realização, tanto visualmente, que é muito importante, claro, que é o mais importante aí, junto com o que vai ser dito. Tá? Então, solucionar e interpretar o roteiro é o seguinte, você criou uma situação difícil de se filmar. Tá? Vai fazer vou fazer assim, uma coisa que é sempre difícil filmar, fazer tomada no meio da rua. Isso é sempre complicado em locação, fazer esse tipo de locação. Tá? Basicamente porque o seu filme está pedindo isso. Tá? Aí a produtora vai solucionar como melhor ela fazer isso. Porque não é só você chegar lá, montar o tripé e sair, colocar as pessoas lá para falarem no meio da rua. Não é isso. Você precisa de mais trabalho do que isso. Muitas vezes, algumas produtoras conseguem solucionar isso fazendo locação dentro de estúdio. Tá? Com a locação dentro de estúdio, o preço do filme diminui. Porque se você tem um estúdio pronto para receber uma filmagem, tá? Com todas as necessidades técnicas da filmagem, fundo infinito, parque de luz, tomadas para eletricidade, espaço para colocar a dolly para fazer o traveling, tá? E outras coisas, é muito mais barato você pegar uma equipe e levar para o meio da rua, que você tem que ajeitar tudo numa coisa. A diária fica muito mais cara. Tá? Você tem uma diária de locação e não de estúdio. Tá? Então, interpretar o roteiro é solucionar aquela cena da melhor maneira possível.
Tá? Porque quando a gente cria aquela cena assim, eu estou pensando nessa cena, assim, começando com um close do nariz do sujeito. Tá? E aí o diretor diz, não é melhor a gente fazer assim, assim, assado, que fica muito mais fácil de interpretar. Então, pelas soluções, porque quem faz o roteiro, gente, principalmente redator publicitário, geralmente redator publicitário não tem vivência de cinematografia. Isso que é importante dizer, eu falava isso em criação. Por isso que é muito esquisito a gente colocar plano em roteiro publicitário, apesar de eu exigir, tá? Vocês colocam em plano, mas eu peço para vocês colocarem em plano para vocês fazerem um estudo acadêmico, tá? Porque quando vocês fazem um roteiro e vão fazer a cena, vocês podem até sugerir o plano ou enquadramento, tá? Mas é o diretor que tem vivência nisso que ele vai dizer que se aquele plano é o melhor ou não, tá? Vamos ver quem aqui. Muito bem. Tá? Então, isso é que se chama interpretar. Eu conheci um publicitário que ele julgava as produtoras exatamente pela solução. Tá? Então, ele colocava algumas... Ele era um escroto, né? Era um cara muito sacana, né? Ele fazia isso de propósito. Ele colocava algumas cascas de banana no roteiro para ver quem é que escorregava. Tá? E aquela produtora que não escorregava naquela casca de banana era a que ele escolhia para fazer o filme. E geralmente ele fazia um bom filme. Não vou negar isso não. Tá? Então, mas ele fazia de propósito. Ele criava uma cena ou uma situação onde fosse uma casca de banana que ele já tinha na cabeça dele como solucionar. Quem solucionasse como ele pensou, ou melhor do que ele pensou, ele escolhia a produtora. Tá? Mas o que está acontecendo hoje? Por causa da facilidade de tecnologia, tá? Antigamente eu sou do tempo que tinha meus filmes eram feitos em filmadoras de filme mesmo. Era a Reflex 35mm, aquelas câmeras de filmagem de cinema, tá? Não era nada de 16mm, era tudo 35. Então eram aquelas câmeras enormes, tá? E eu ainda dei sorte que eu ainda já peguei câmera com ligação direto para a mesa de vídeo, tá? Já saía em vídeo na mesa, tá? Já saía um arquivo de vídeo. Além da película, já saía um arquivo de vídeo, mas o arquivo de vídeo era usado só para a escolha de seleção de cenas, não para a edição. Muito bem. Hoje você pode gravar um filme numa Nikon profissional, que cabe na tua mão, né? Sua mão aberta assim, e tem uma qualidade maravilhosa. Até com câmeras semi-profissionais de fotografia, você já faz filmes muito bons. Tá? A produção de filme hoje ficou muito barateada, porque a tecnologia barateou muito. Né? Pô, você filma, eu já vi filme que foi feito, tá? Só com gravação de iPhone, né? Filme publicitário, porque a ideia era essa, né? Que fosse de filme filme publicitário, né? Com iPhone ou com smartphone, tá? E a qualidade, sabendo usar, sabendo fazer, fica muito boa, né? Eu já falei isso, né? Que se os diretores de cinema há 30 anos atrás tivessem um iPhone, um smartphone para fazer cena noturna, eles não precisavam fazer lente especial de filme, de câmera, eles não precisavam fazer uma textura diferenciada na película para captação de luz com mais sensibilidade, nada. Você tinha lá o seu smartphone que tem uma captação à noite muito boa, né? Então, com essa facilidade de tecnologia, o que está acontecendo hoje? Algumas agências, a maioria das agências, já tem um esquema próprio de produção interno. Por exemplo, eu tenho um amigo que tem uma agência em Niterói, que ele, quando faz um anúncio que precisa de filme, que vai para a televisão, ou que vai para o YouTube, ou para alguma desses canais de streaming, ele já tem dentro da estrutura dele, não uma pessoa que grave na estrutura dele, ele já tem uma pessoa de fora, tá, que já faz esse tipo de trabalho e ele apresenta para o cliente como fosse estrutura interna dele. Isso faz o produto, o preço cair muito.
tá? Mas ele diz que isso não é para todos os trabalhos, tá? Quando os trabalhos exigem mais produção, tá? Você precisa realmente de uma grande produção, tá? Você aí precisa realmente procurar uma produtora mais estruturada. Não dá para fazer com sua câmera de Nikon, não. Vai ter que usar coisa mais pesada. Mas hoje em dia, a maioria das agências de comunicação, as agências digitais, ela já tem o seu sistema de gravação como pessoas, se não é a própria agência que faz, que tem lá na sua estrutura, que não é raro ter isso, ela já tem uma pessoa que anexa a agência, que já tem um preço combinado, assim, estipulado por produção, que essa agência já pode apresentar como se fosse um preço interno dela, como se fosse um preço de criação, tá? E seria muito mais barato que se ela procurasse uma produtora de vídeo, tá? Por isso que existem hoje pouquíssimas produtoras de vídeo, né? As produtoras de vídeo hoje estão totalmente voltadas para a realização de filmes para os canais de streaming e para as emissoras de TV, né? Por exemplo, a Casa Branca, né? É uma produtora de vídeo que nasceu no Rio de Janeiro, mas depois foi para São Paulo. Ela nasceu como uma produtora de vídeo para publicidade, tá? E hoje ela só faz filmes de cinema, cinematográficos, e muitas séries para Netflix, HBO, né? Por quê? Porque morreu essa coisa de filme publicitário, praticamente morreu, né? Hoje a tecnologia barateou para a agência, né, essa coisa de produção, porque as agências já têm dentro das suas estruturas sistemas que possam já propor o filme pronto internamente. Tá. Muito bem. Qualquer filme que se faça, ela obedece. Com mais tecnologia que exista, com mais facilidades que existam, você não pode fazer um filme sem essas 3 fases que eu estou mostrando aqui. Estou mostrando? Vocês estão vendo? Tapas da produtora, aqui. Sim, pré-produção e pós, né? Não existe qualquer filme até o filme que eu pedia para vocês que vocês fizeram em criação, para mim, tá? Teve essas 3 fases, mesmo que vocês não tenham, de alguma maneira, se percebido disso. Todo filme você divide em pré-produção, produção e pós-produção. É vital fazer essas 3 fases, porque é planejamento. Se você não se planejar, o filme não sai ou sai mal feito. Tá? A fase de pré-produção são o início do processo, onde, basicamente, a agência Aqui tem uma coisa errada, agora que eu estou vendo. Início da captação de som, não. Início da captação de imagem e som é lá na produção. Desculpe. Eu vou ter que apagar, eu vou ter que refazer isso aqui, gente. Da onde eu copiei, eu não prestei atenção. Olha só. Muito bem. Pré-produção. O que é? É o primeiro encontro, se a gente for dentro da nossa história de um roteiro aprovado e é mandado para uma produtora. A pré-produção é quando a produtora que ganhou a licitação pega o roteiro e começa a ver as necessidades de produção daquele filme. Se tem ator, qual vai ser o diretor de fotografia, quem vai fazer o cenário, quem vai ser o diretor de arte, quem vai ser o cenógrafo, quem vai cuidar da gravação do som. Ele levanta as necessidades de produção do filme cena a cena, tá? Porque levantando essas necessidades é que ele vai não só fazer o preço para o final, tá? Mas também saber quais os profissionais e as técnicas necessárias para se fazer o filme, tá? Para quando a pré-produção exige o seguinte, ela pega o roteiro, escolhe a equipe e faz as reservas de locação e de cenário. Tá? Então, quando vai para a produção, quando está tudo certo, escolheu-se quem vai ser o diretor. A primeira coisa, quando a produtora ganha o processo de licitação, é escolher ou confirmar o nome do diretor.
Muitas vezes a agência pode escolher o diretor, tá? Muitas vezes a agência escolhe, eu quero gravar com o José Alvarenga, eu quero gravar com o André Pellens, eu quero gravar com o Luiz Osório. Tá? Isso significa aumentar o preço da produção, porque muitas vezes a produtora já tem os seus diretores, e aí o preço é menor. Tá? Porque como esse diretor é da produtora, ele faz vários filmes para a produtora, ela pode pegar o custo do diretor e espalhar pelas várias produções. Tá? E quando se aprovou tudo, o diretor, junto com a produtora, escolhe quem vai ser o diretor de fotografia, quem vai fazer o pessoal, quem vai ser o diretor de arte, quem vai fazer a produção de elenco. Tá? Quando está tudo certo isso, começam-se as gravações, as captações de som e imagem. Tá? A captação de som e imagem é basicamente... Cara, eu tenho que trocar isso aí rapidamente, senão eu vou ensinar vocês errado. Começa as sessões de gravação, que a gente chama de captação de som e imagem. Tá? Aí é que tem realmente o famoso set de filmagem. É onde a gente vê o diretor mandando câmera, luz, ação, manda repetir a cena, ou tem que fazer alguma coisa na cena, muda o estilo de cena, conversa com o pessoal da produção e com o pessoal da criação, se pode mudar, mudando a cena para uma outra coisa, porque tem algumas coisas, muitas vezes, quando você começa uma gravação, alguns problemas surgem na gravação, e vocês têm que resolver ali. E você não pode mexer no filme sem ordem da agência. Tá? Por isso que é interessante que as pessoas que criam um filme vão ao set de filmagem, é um saco. Se você acha que é bacana, às vezes você fica 9 horas dentro de um set de filmagem para fazer um filme, é um saco. Tá? E repete. Né? Apesar de ser muito legal, né? Inegavelmente. Muitas vezes, isso já aconteceu comigo, o diretor pediu, quando ele pensou naquele enquadramento, naquela cena, não ficou tão boa como ele pensou. Tá? E ele pediu para fazer uma modificação que eu vendo lá na tela, achei que não ia prejudicar a ideia do filme e ele fez. Isso acontece. Tá? E depois de o filme pronto, captado, tudo certo, vai para a fase de pós-produção, que é a fase de edição, tá? E montagem. Né? Edição, montagem é você pegar a cena que você fez, a cena 1, juntar com a cena 2, com a cena 3, até formar todo o filme. Isso é montagem. Edição é você pegar essas cenas e colocar os efeitos, colocar o som, colocar não só o som, mas efeitos, equalizar as coisas e editar, né, o que precisa. E finalização é quando você precisa fazer uma correção de cor e precisa colocar na configuração certa, tá, que a agência pediu para onde é que vai ser exibido. Porque isso eu vou mostrar para vocês quando eu falar em edição e finalização. Quando você acaba o filme e manda para a emissora ou para o canal de streaming, ou que seja, tá? Cada um tem a sua configuração, não é tudo igual, não. Um só aceita em MOV, em MOV, outro só aceita em MP4, outro só aceita em AVI, tá? Então, cada canal manda, as produtoras já têm isso. Para onde é que tem que produzir, tem que finalizar esse filme? Tem que finalizar para Netflix. Ele já tem lá a tabelinha de quais as configurações que eles precisam acertar o filme. O formato e as saídas de som, as saídas de formato de tela. Tá? Isso é que se chama basicamente finalização. Tá? Mas a gente vai falar mais tarde sobre isso. Meu Deus do céu. Estamos aqui, ainda estamos aqui. Mudei. Mudou? Sim, preparação, roteiro, necessidade técnica. Tá. O que é especificamente pré-produção? A melhor palavra para definir produção é a preparação. Tá? É roteiro, necessidades, técnicas e detalhes. É quando você escolhe a equipe. É o primeiro contato entre produtor e diretor para determinar a equipe do filme. O produtor e o diretor escolhem quem é o diretor de fotografia, o técnico de som, os cenógrafos, os atores e o figurinista.
Isso é um trabalho da produção com a direção de filme. Tá? Muitas produtoras já têm equipe própria de técnico, não técnico de som não, mas de cenógrafos e figurinistas. Geralmente as produtoras têm som direto, de técnico de som direto. E atores não tem não, eles têm lá um casting. Tá? Muito bem. Depois tem as reuniões gerais de produção, que é a apresentação do projeto. Depois que você escolhe todo mundo, quem vai, aí você vai se reunir com a equipe, todo mundo junto para apresentar o roteiro para cada um, para que cada equipe no roteiro veja o que dentro do roteiro ela vai fazer. O que ela tem, por exemplo, o pessoal do cenário tem que fazer na cena 1, o que tem que fazer na cena 2, o que a figurinista, qual é o tipo de... Basicamente figurina, mas cenógrafo, isso acontece muito. Cenógrafo de direção de arte. Tem que estudar muito bem que tipo de cena e de ambiente eles vão montar para cada cena. Sim, o diretor de fotografia vai estudar qual o tipo de luz para cada cena. Tá? Então, na reunião geral de produção, cada equipe vai recebendo o roteiro e vai fazendo as suas marcações técnicas nas cenas para os tipos de coisas que eles precisam. Tá? Alguém lembra para que se faz um roteiro de filme? Alguém se lembra disso? Quero ver se alguém se lembra. Qual uma das funções do roteiro do filme, quando vai para a produção? Ninguém, né? Uma das funções do roteiro de filme é fazer com que todo mundo envolvido na produção entenda o filme da mesma maneira. Por isso que é importante essas reuniões gerais de produção. É nessas reuniões gerais de produção, onde junta todo mundo, é que o produtor e o diretor vai vender a ideia do filme. E aí, cada um na sua área, o técnico de som, o cenógrafo, o ator, muitas vezes os atores estão presentes também, tá? E a figurinista, e o pessoal da elétrica, e o pessoal da maquinaria, tá? Tem que saber o que eles têm que fazer. Tá? E aí, através do roteiro, cada um marca. O pessoal da maquinaria é o pessoal que faz a grua, leva a grua, faz os praticáveis, praticáveis são estrados onde você coloca a câmera, é o pessoal que cuida também muitas vezes da área de eletricidade, junto um pouco o pessoal de iluminação e maquinaria trabalha muito junto, tá? Então cada um vai saber o que eles precisam. Por exemplo, os produtores de locação. Isso aqui não dá para fazer no estúdio, isso tem que ser numa locação, tem que ser numa praia, não vai dar para fazer isso no estúdio. Então, o produtor de locação vai lá e fala assim, tem que procurar uma praia assim, de acordo com o que o diretor está falando sobre a ideia do filme. Se for um filme na praia, ele tem que descobrir qual é a praia que cabe dentro da ideia do diretor. Tá? E aí, o diretor de arte vai... Por que precisa de diretor de arte num filme? Porque ele tem que bolar como é que vai ser o ambiente. Tá? Quando você faz assim uma cena de um sujeito, por exemplo, semestre passado passei esse exercício para vocês fazerem a decupagem de uma cena de consultório. Tá? Basicamente, para você, na sua cabeça, você vai no seu médico e você lembra mais ou menos como é que é o consultório do seu médico. Então, você tem uma mesa, tem uma lâmpada, tem um computador, tem isso, tem uma cadeira, tem uma poltrona, coisa e tal. O diretor de arte, ele bola como é que vai ser o ambiente, o estilo desse ambiente. Tá? Não é só colocar e sair colocando cadeira, mesa, computador, luz, não. Tem que ter um estilo, né? Senão não fica... Como o filme é uma coisa visual e tem que ser bonito, né? Tem que vender a ideia do que se quer, por isso precisa de diretor de arte, né? Para ele bolar o ambiente da cena. Então, tudo isso é feito nessa reunião de produção. Depois tem a análise técnica e cronograma, que depois que se levanta tudo isso, tá? Essa análise técnica e cronograma é geralmente feita na pré-produção, tá? Geralmente feita na pré-produção. Mas muitas vezes a análise técnica, de repente, de acordo com que o filme vai avançando, isso acontece muito em cinematografia.
em publicidade isso não acontece muito, tá? O que a produção de filme, a produtora disse que o filme vai custar, vai ser aquilo que o cliente vai pagar. Se ele ficou mais caro do que aquilo por erro da produtora, a produtora entuba, tá? Mas em filme de cinematografia existe ainda análise técnica, por isso que vocês veem muitas vezes que os filmes excedem o budget, né? Excedem o orçamento previsto. Esse filme vai custar 2 milhões de dólares. Tá, tudo bem. A produtora, o estúdio separa 2 milhões de dólares para pagar esse filme. Aí, no final do conta, por outros tipos de necessidades que muitas vezes acontecem, tá? Não são só incompetência, o filme acaba custando 4 milhões de dólares, acaba custando o dobro. Se o estúdio... Polícia. Oi. A Ana pediu para você aceitar ela aí. É porque eu não tocou o sininho aqui. Tá? Então, mas aqui é importante em publicidade é o cronograma. Porque é o seguinte, quando você acerta com a produtora, assim, esse filme tem que estar comigo dia X, porque a veiculação dele começa no dia Y. Tá? E a produtora, em cima daquele tempo que é entre a pré-produção e a finalização, e a pós-produção, ele tem que se virar para fazer aquele filme naquele tempo todo. Tá? Então, é mais importante essa fase aqui de cronograma. E olha, te contar uma coisa, cara. O cronograma é sempre apertado. Tá? E reuniões de equipe. Tá? Da maneira que vai sendo feita a pré-produção do filme, você vai ser reunido com equipes especificamente. Vou reunir com o pessoal da equipe de iluminação, né? Então, a pessoal da equipe da iluminação precisa das plantas baixas, das locações e dos cenários para planejamento das luzes. Como é que vai colocar as luzes? A equipe de fotografia. Qual tipo de luz, qual tipo de filtro, qual tipo de câmera, tá? De objetivos. Se for em película, que tipo de filme vai ser feito? Qual tipo de maquinaria, né? Quais são os elementos que eles precisam para fazer a movimentação de câmera? Vai precisar de uma grua, vai precisar de um dolly para fazer um traveling, tá? Vai precisar de fazer um praticável, que é uma estrutura de madeira, que se coloca a câmera lá em cima para se fazer um contra-plongé, tá? Então, existem essas reuniões de equipes específicas. Eu colocando assim, uma atrás da outra aqui, uma seguidinha da outra, parece que uma é feita num dia, outra é feita... Muitas vezes, gente, é tudo feito essa pré-produção é feita de 2 dias. E no terceiro dia, já é captação, já é produção. Tá? Porque esse pessoal é tão profissional, tão safo, tem tanta expertise, que eles conseguem resolver isso, em um dia está tudo resolvido. Tá? Então, muitas vezes, essas reuniões todas aqui, fica até tudo misturado, é tudo de uma vez só. Etapas de produtora, produção. Produção é quando você vai se divertir. É quando você vai para o set de filmagem, tá? E vai capturar som e imagem, se tiver captação direta. Se não tiver captação direta de som, de gente falando, tá? Na cena, você faz captação de som em estúdio na pós-produção. Tá? Muito bem. O que tem na produção? Set de filmagem. É o nome que se dá ao ambiente que se realiza a filmagem. Pode ser qualquer lugar, um set de filmagem pode ser qualquer lugar. Estúdio ou locação. Falou em locação, é fora de estúdio. Locação é praia, o teu quarto, a entrada do teu edifício, é tudo que é fora de estúdio. Qual é a vantagem de gravar num, gravar no outro? Muito bem, tudo que é locação é mais caro. O filme fica mais caro, porque você tem que movimentar a equipe toda para esse local de locação. Tá? E tem que levar todos os equipamentos e toda a maquinaria e toda a produção toda em ônibus, van, carro, carrinho de mão, entendeu? Mochila, que seja. Você tem tudo que já teria dentro de um estúdio, porque geralmente, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar no set de filmagem de estúdio,
No estúdio, já existem, geralmente no teto, todos os carrinhos onde estão pregados ou fixados as luzes, os refletores. Tá? Já existe nos cantos dos estúdios todas as tomadas elétricas para você ligar os equipamentos que forem, de todas as voltagens, 110, 220, 380, 500, porque alguns equipamentos exigem eletricidade acima do que a gente usa dentro de casa. Tá? Então, eles precisam... no estúdio já tem toda essa facilidade, já existem armários para se colocar as câmeras, os refletores de mão e todas as necessidades de produção. Quando você vai para a locação, você tem que fazer aquilo tudo na hora. Tá? E tem que fazer tudo isso, tem que arranjar um jeito de ligar a eletricidade. Geralmente, quando é a produção de alto nível, você vai lá e liga, tem que contratar um gerador, um caminhão gerador para gerar energia. Né? Então, essa é a vantagem e desvantagem de estúdio. Qual é a vantagem da locação? Fica muito mais realista. Tá? Mas hoje em dia, com todas as facilidades técnicas de um estúdio de tecnologia, você transforma um estúdio na locação. Tem vários filmes e novela faz muito isso agora, né? Faz muito chroma key, faz muito newsmate para fazer aquilo. Parece perfeito, cara. Parece perfeito. Bom, num set de filmagem, são todos profissionais que têm direito, têm acesso ou deveriam ter, né? Porque tem sempre aquele cara que, por exemplo, o cliente vai ver, deveria só até o pessoal da produção e a agência. Não, aí o cliente, a agência, para fazer uma média com o cliente, leva o cliente para assistir a captação de imagem. Ele não aguenta meia hora. Ele não aguenta meia hora, porque primeiro, não é um ambiente dele, não é uma coisa que ele domine. Tá? E segundo, quando ele vê uma cena sendo repetida pela terceira, quarta vez, ele fica de saco cheio e vai tomar café, ou vai tomar cerveja, ou vai tomar uísque lá na sala do dono da produtora. Entendeu? Muitas vezes eles atrapalham, como aconteceu uma vez comigo, comigo não, com o diretor de arte que estava fazendo o filme comigo. Ele foi na produção, não pude ir. Aí o cliente apareceu lá e na hora de fazer eu já contei isso em sala, né? A gente estava fazendo um anúncio de cachaça e tinha uma cena que era uma cena de degustação, que a cena tradicional do cara enchendo o copo de cachaça, o copo com a garrafa de cachaça, né? Então tem a cena lá da garrafa vertendo a cachaça no copo. Claro que não era cachaça, né? Você não vai gastar uma cachaça para fazer isso, você coloca água, né? Porque num filme não tem cheiro, né? Não tem cheiro, você não dá para saber se é... Cara, quando o cara está vertendo a água lá, o cliente estava vendo, eu falei assim, ele deu um grito no meio da set de filmar, falou assim, pare isso imediatamente! Isso está errado! Pô, deu um susto em todo mundo, coisa... Aí todo mundo, o que aconteceu? É o seguinte, ele, com a experiência dele, ele sabia que quando você verte cachaça num copo, a cachaça produz menos bolhas de ar, por causa da fórmula da cachaça, do que com água. Então, com água, ele viu que estava fazendo mais bolha d'água. Né? Então ele achava, isso não é cachaça que vocês estão usando. Eu falei assim, claro, né, a gente não vai usar uma cachaça para fazer um pack shot, porque em filme não tem cheiro. Tá? Quando o cara falou que no filme não tem cheiro, o cliente ficou extremamente envergonhado, porque é verdade. E ele acabou atrapalhando a produção. Tá? São situações que acontecem mesmo. Outra coisa que é péssimo, você vai gravar com criança. Gravar com criança já é complicado. Tá? Você tem que ter um bom diretor, tá? Com muito saco, e uma preparadora de criança. Você tem que ter uma produtora especializada em preparação de criança. Tá? Que saiba lidar com a criança. Tá? Agora, pior não é isso. Muitas vezes as crianças são ótimas. Agora, mãe de criança no set é problemático. Mãe de criança no set é problemático. O que aconteceu uma vez? Eu estava presente. Voltamos às boas, né, Yuri? Voltamos às boas. O que aconteceu comigo? Tinha um aluno. Hoje esse garoto já é um diretor de TV.
né? Mas na época ele era um garoto que ele era ator, né? E aí o garoto fez uma coisa errada na cena e o diretor chamou a atenção dele. Pô, cara, ô Fábio, faz isso direito, cara. Ô, cara, você estava fazendo tão bem, faz isso direito. A mãe dele, do Fábio, estava comigo, do lado. A mãe falou assim, mas ele não pode falar assim com meu filho, tá? Sabe? E, pô, teve que falar, porque o menino estava repetindo num erro que desnecessário. E a mãe, assim, muitas vezes a gente tenta tirar a mãe da fora de produção. Se alguém de vocês for um dia trabalhar com produção, cuidado com mães de criança em set de filmagem. E também os donos de cachorro, tá? E também com os donos de cachorro. Né? Porque tem aqueles cachorros ótimos para fazer filmagem, mas você não pode falar um ai do cachorro, porque o dono fica para morrer, ou para matar, que é mais fácil. Muito bem. Set de filmagem. Set é lugar de ação. Muito bem. Quando você vai para um set de filmagem, tem que estar tudo pronto. Quando você, que é da agência, é chamado para um set de filmagem, você só entra no set de filmagem quando o produtor te chama e diz, pode vir que nós vamos começar a rodar. Porque a luz tem que estar pronta, a câmera tem que estar montada, os objetos de cena e atores em posição, é para o cara chegar, sentar e falar assim, roda. Tá? Porque é o seguinte, se você fica num set de filmagem na hora que vai se fazer toda a preparação, você vai ver, vai se gastar muito tempo. Por isso, é o seguinte, quando se faz uma produção de estúdio, principalmente, em estúdio nem tanto, mas locação de rua, meu amigo, é problemático. Você só é chamado para a rodagem na hora que está tudo montado e pronto. Só falta chegar o cliente ou a agência para dizer que pode começar. Porque parar o set por algo fora de ordem, tem que repensar muitas vezes, pode atrasar o programa e pode gerar prejuízo. Tá? Então, se você não está com tudo isso montado, né, e tem um tempo, por exemplo, vai pegar uma tomada do sol, um pôr do sol na praia. Você sabe que você tem um período de tantas horas, de 3 horas, para fazer aquela cena com todo mundo junto. Cara, para você preparar essa cena, você tem que preparar essa cena 3 horas antes, para mostrar com todo mundo o que tem que fazer, porque às vezes a cena não dá para repetir, porque o sol foi embora, entendeu? Então, tem que estar tudo certo. Então, por isso que set é lugar de ação, não é lugar de ficar pensando o que vai fazer. Tá? Muito bem. O produtor de set. Existe uma pessoa específica na produção, que está dentro lá do pessoal da produção, específica, que é o produtor do set. É o cara que manda no set. Ele, às vezes, manda até no diretor, dependendo da necessidade. Tá? Ele é responsável por tudo que acontece dentro do set. Tá? Não é para qualquer um. Tá? Ele trabalha, ele é responsável pelo trânsito que está acontecendo na filmagem. Quem que está ficando, por exemplo, passar de um lado para o outro. Por exemplo, eu fiz um filme para a Golden Cross, que foi o meu melhor filme, né? Não, meu melhor filme não, foi o de maior produção. Que a gravação durou 12 horas. Ela começou às 9 horas da manhã e acabou às 21 horas e 15 minutos da mesma dia. Foram 12 horas de gravação. Também todo o filme foi resolvido dentro do estúdio. A gente saiu de lá com o filme todo captado. Não precisou fazer nada fora. Tinha um produtor o Mário, cara, que ele sabia exatamente, porque é o seguinte, era um filme onde várias pessoas entravam em cena. Então, tinham várias equipes de pessoas que entravam, vários grupos de atores que entravam em cena para gravar. Tá? E não dava para fazer com todo mundo junto no cenário. Então, tinha que organizar quem entrava, quem ia primeiro gravar, quem saía, depois quem entrava, qual era o primeiro time, qual era o segundo time, qual era o terceiro time. E existia esse produtor de set, o Mário, que organizou isso de uma forma brilhante, brilhante. Ele fala assim, a primeira equipe de filmar, o primeiro grupo de atores já estava no set. A segunda equipe de atores já estava do lado, para caso, quando estava todo mundo pronto e todo mundo sabia quais as posições que eles tinham que assumir, tá? Para quando a primeira equipe de atores levantasse e fosse embora e eles entrassem, eles sabiam exatamente o que eles tinham que fazer. E quando a segunda equipe entrava em cena, a terceira equipe já era colocada pronta para entrar no lugar. Então, esse cara,
E também não é só isso que ele faz, ele também cuida da segurança, da alimentação da equipe, que horas que todo mundo vai comer. Ó, o almoço é tal, aí ele chega para o produtor e para o diretor, é o seguinte, nós temos que gravar até meio-dia. Meio-dia é o almoço de todo mundo, até 1h da tarde. De 1h da tarde em diante pode começar, porque é o seguinte, ele precisa desse tempo para que caiba dentro do horário da produção toda. Tá? E ele é o cara que determina onde as coisas vão ficar para ajudar todas as equipes, os praticáveis, né? Como a gente diz, são as mesas e equipamentos de som, de fotografia e da arte. Tá? É o cara que manda no set de filmagem. Se você está lá fazendo bagunça e ele fala assim, fora do estúdio, você tem que ir embora. Porque ele não vai, você pode ser dono pode ser o cliente, mas se o produtor disser assim, olha, retire-se, senão a produção não caminha, ele tem ordem de fazer isso. Até o diretor, às vezes que eu vi um produtor de set atuar, o diretor obedecia a ele, porque o produtor de set, ele tinha o cronograma de filmagem todo na cabeça. Tá? Então tem aqui um filme do produtor de set, tá? Deixa eu ver aqui se eu aqui mostrar para vocês. Oh, meu Deus, onde é que está? Aqui, peraí. Eu juro que eu coloquei esse filme aqui, hein, gente. Que tu, cara. Oh, meu Deus. Croque educacional. Ai. Que seja. Vamos lá, vamos. Professor da TV Cultura? É. Tá, só para saber o que eu vou colocar lá no grupo. Ah, tá. É da TV Cultura. Então tá aí, eu vou até tentar fazer com que ele passe aqui. Oh, meu Deus do céu, complicação isso, hein? Muito bem, vamos lá. Finalmente. Presta atenção nisso aqui. Professor, para a gente tá só uns borrões. Assim, tipo, tá travando. Aqui tá travando, aqui tá travando. Tá travando? Tá travando. Ah, então, desculpe, gente. Então, esquece isso. Tá nem aparecendo aqui. Ah, meu Deus do céu. A gente tenta fazer uma coisa bacana. Porque eu coloquei lá o link. Não, obrigado, Camila. Vamos continuar aqui com a nossa vida. Né? Bom, vocês veem esse filme aí, tem aí o link para que vocês possam ver e ver o que o cara faz. Né? É basicamente tudo que eu já falei. Tem uma coisa que está muito em voga agora e que antigamente não se levava em conta em produção, que é a famosa desprodução. A produtora, quando faz uma produção, ela não é só responsável por colocar tudo dentro de um estúdio ou de uma locação para gravar. Ela também é responsável por desmontar isso e entregar para quem de direito. Ou seja, a maioria das coisas dentro de um set de filmagem, gente, é alugada. Câmera é alugada, muitas vezes alguns refletores mais específicos são alugados, objetos de cena para direção de arte, é tudo alugado. Às vezes a roupa, os figurinos dos atores é alugada. O som nem tanto, mas o som vem junto com o equipamento, porque o técnico de som direto, ele é contratado, ele não faz parte da produtora. Por que isso?
Por que produtora não tem câmera e não tem equipamento de gravação de som? Porque são aparelhagens que são muito, as profissionais, né? São muito caras e elas estão sempre evoluindo. E existem empresas que alugam essas máquinas, tá? Esses equipamentos, porque essas empresas estão sempre renovando seus estoques de câmera. Então, hoje, basicamente, não se grava mais que não seja com uma câmera 4K. Mas tem alguns tipos de produção, tá? Por exemplo, que você não precisa gravar com 4K, você pode gravar com a CCD4, entendeu? Que não tem o nível da 4K, mas tem uma excelente qualidade de imagem, não necessária a 4K. Algumas produtoras têm uma ou duas câmeras muito próprias dela, tá? Para fazer algumas coisas muito específicas. Tá? Mas, assim, para grandes produções, as produtoras alugam de outras empresas, tá? Principalmente equipamentos de câmera e de luz. Tá? Quando a luz é mais específica, tá? Você precisa de um tipo de luz mais. Então, existe uma coisa chamada desprodução. A produção do filme, da produtora, a pessoa específica, tem uma pessoa específica responsável para devolver tudo isso, que é quem paga depois, porque os atores só recebem depois que bom, deveriam receber depois que acabam de fazer o seu trabalho, né? Mas não é assim que acontece em publicidade. Os atores e os técnicos só recebem depois que o cliente paga a fatura. O filme ficou pronto, o cliente gostou, amou, coisa e tal, ele emite a fatura, manda para o cliente paga na data do vencimento. Só aí todo mundo vai pagar. Mas tem alguns tipos de atores e produtores que exigem uma grana ou 50% na frente, tá? E depois recebem uns 50% depois do cliente pagar, ou muitos é assim, você me dá 50% agora, antes de eu começar a trabalhar, e no final da produção, aprovado ou não aprovado, você me paga. Tem gente assim. Tá? Tem pouca, mas tem gente. Então, encerramento e pagamento de equipes e deslocamento, você tem que levar o pessoal para casa. Tá? Muitas vezes, quando você faz locação, isso é batata. Os atores e o pessoal da equipe, todo mundo coloca na Kombi, ou na van, ou no ônibus, ou quem quer que seja, leva todo mundo, deixa na porta, ou da produtora, ou na porta onde o cara pede. Devolução da locação nos mesmos estados da filmagem. Você vai gravar na casa de uma pessoa. Por exemplo, eu fui gravar uma vez, fazer uma sessão de fotografias na casa de uma mulher lá em Teresópolis. A gente teve que mexer na sala dela para fazer as situações de fotografia. A mulher nos atendeu muito bem, coisa e tal, ela falou assim, eu quero a minha sala do jeito que vocês acharam. Eu não quero nada fora do lugar. Então, tinha uma pessoa que anotou tudo onde estava para colocar o porta-retrato, o bibelô, coisa, tudo no lugar certinho. Tá? Então, tem isso. Quando você tem uma locação, se você fez algum acidente na locação, sujou uma parede, a produtora tem que pintar a parede da mulher. Você não tem a menor dúvida disso, senão dá maior problema. Desmonte de cenário para reutilização e reciclagem. Você, muitas vezes, se faz em estúdio, você desmonta o cenário, você tem um armazenamento, você tem um lugar onde você armazena esse cenário que as produtoras reutilizam. Em produtora não se joga nada fora. Tem um lugar lá do galpão, tal do galpão, que tem de tudo que você possa imaginar, tá? Porque eles vão sendo todos reutilizados em outras produções. Tanto que nas produtoras tem pintor, tem pedreiro, tem eletricista, tudo para fazer marceneiro, carpinteiro. Marceneiro não tem não, mas carpinteiro tem. Tá? E depois da evolução de todos os objetos utilizados na produção. Você precisou de um quadro de um pintor que está na casa de um sujeito e que estava na produção. Você tem que pegar o quadro e levar na casa do sujeito. Então, isso chama-se desprodução, que é uma coisa que está cada vez mais tomando importância em produtora. Depois a gente vai para a pós-produção. Pós-produção, tudo gravado, tudo captado, a gente vai montar isso. Tá? A pós-produção
dá-se o nome de acabamento, que é a edição de vídeo, áudio, efeitos e finalização do filme. O que é edição? Edição é som e arquivo das imagens tratados em equipamentos próprios. Você pegou o arquivo da câmera, pegou o arquivo de som, se teve som direto, tá? E olha só, em produção não se grava com o microfone da câmera, tá? Isso só quando você não exige um nível de qualidade assim muito alto. Em boas produções, você tem que contratar som direto, tá? Como hoje os equipamentos são todos digitais, eles podem ter o mesmo counter, o mesmo tipo de indexação, e quando você coloca na ferramenta de edição no computador, você já alinha todos eles já se leem, né? O equipamento, o arquivo lê o equipamento lê o arquivo de vídeo junto com o arquivo de imagem e você só faz ajustes, né? Isso é muito legal, porque antigamente, meu filho, era na unha, era no ouvido que você fazia isso, né? No ouvido e no olho, colocar junto com em síncro com a fala do ator. Né? Muitas vezes, quando dava errado, o ator era chamado para fazer a dublagem dele mesmo. Né? Muito bem. Existem dois momentos na edição, a seleção e a montagem. A seleção, que é a escolha das imagens captadas e sons gravados. Muitas vezes uma cena tem várias takes, tem várias tomadas. Tá? Se tem a primeira tomada, pode ser boa, pode ter a segunda tomada, já não é tão boa, tem a terceira tomada que ficou realmente muito ruim, tem a quarta tomada que ficou além das expectativas e tem a quinta tomada que é a boa. Tá? Isso tudo é gravado, por isso que existe a claquete, tá? Para ajudar a reconhecer qual é a tomada, e também tem o trabalho do assistente de direção que anota todas as tomadas que são feitas. Na hora de editar, ele já dizia, olha, a tomada tal, é a tomada tal, é a tomada tal que você tem que editar. Tá? Depois tem a montagem, é pegar essas tomadas, pegar a tomada escolhida da cena 1, junto com a tomada escolhida do take escolhido da cena 2. Junta, isso você vai montando. E você monta isso de acordo com o roteiro e o storyboard, que a gente vai falar sobre isso mais tarde, que é storyboard, que é a história em quadrinho do filme. Tá? Imagens em películas. Hoje não existe mais isso, mas ainda existem alguns puristas, alguns diretores que querem gravar com película, que é filme. Tá? Isso, primeiro, encarece tremendamente a produção, mas assim dobra. Tá? Porque hoje, cada vez mais, se grava menos com filme. Tá? E só existe uma empresa que faz filme hoje no mundo, tá? Que não é mais a Kodak, é outra que eu não sei o nome, que você tem que customizar o filme, você encomenda a película. Eu quero uma película de 35 milímetros, com tanto ISO, com tanto de granulação, com tanto assim, de acordo com o diretor de fotografia determina. Tá? E é caríssimo. E aí, quando você filma em película, você tem que telecinar o filme para vídeo para ele ser editado. Porque não existe mais moviola, existe, mas ninguém mais existe, tem moviola. Moviola era a ferramenta de edição de filme, de cortar filme, uma coisa monstruosa. Né? Hoje você edita um filme no teu computador, no teu laptop. Né? Até mesmo no seu celular, hoje já existe um editor de filme para celular, olha só. Claro que não vai ser um filme assim de qualidade extraordinária, mas vai ser um bom filme editado. Você tem que telecinar, ou seja, passar o filme para vídeo. Existe um sistema, mas hoje o que está acontecendo? As câmeras de película, ela já tem uma saída para vídeo. Então, quando você grava, você já também grava um arquivo de vídeo daquela cena, muitas vezes com a mesmíssima qualidade que se espera. Tá? Depois você corrige isso no acabamento. Tá? Muito bem, depois da edição, você vem para a finalização. Acabou de fazer a montagem, você começa a colocar os efeitos dentro desse vídeo.
O som, você começa a colocar o efeito de som, você começa a fazer o tratamento do material, né? Você começa a fazer... É basicamente você acertar a fotografia e o som e as edições, e os efeitos sonoros, não saiu o diabo, saiu agora. Efeitos sonoros, aí você tem o teu material editado. Aí você tem que finalizar o teu produto, né? Que é após o material editado, que você tem que corrigir a cor, fazer acréscimo de elementos gráficos e outros efeitos de animação, de som e formatação para vinculação. Então, tem aqui à direita, você está vendo essa imagem, tá? De uma ferramenta de edição de vídeo. Você vê duas imagens da mesma imagem. A primeira imagem é um material bruto editado, tá? E a cena à direita é essa mesma cena finalizada. Ou seja, você viu que diminuiu, tem color bar, tem as barras em cima para acertar a formatação. A cor, você já vê que já existe uma diferença de cor entre um e outro, porque foi feita a correção de cor e, evidentemente, foi feito outras coisas para ajustar, para finalizar. Quando chega nessa parte de finalização e que você formata para veiculação, o vídeo está oficialmente pronto. Tá? É uma coisa que eu esqueci de falar na finalização. Na finalização, você equaliza o som. Porque muitas vezes, quando você vai fazer a cena, de uma cena para outra de som, existe uma diferença de volume entre, mesmo que você coloque o volume certo para cada uma delas, muitas vezes por questões de colocação, de posicionamento de câmera, de posicionamento do microfone, ou se o ator está mais perto ou está longe do microfone, existe uma variação de volume. Então, na edição, você também faz uma coisa chamada equalização de som. Você põe o som todo certinho. Quando vocês fizeram rádio, né, vocês no final vocês tinham um botão de equalização. Hoje é super fácil, é só apertar um botão hoje. Tinha um botão lá no Audacity, ou naquele lá da faculdade, que você apertava o botão, você equalizava todo o som que vocês gravaram. Tá? Também tem isso. No meu tempo era uma coisa um pouquinho mais demorada, mas hoje é batata. Muito bem, se a gente for transformar esse fluxograma, todas essas fases num fluxograma, está aí para vocês terem uma ideia. Essa ideia de preparação também, antes da pré-produção, gente, num filme publicitário pode ser a etapa como a análise do roteiro pela produtora, durante a licitação entre as produtoras ou a primeira reunião de pré-produção da agência produtora. É o seguinte, ganhou a produtora, você tem a agência e a criação tem a primeira reunião com a produtora para fazer o filme. Tá? É quando se discute se passa um pente fino em todas as cenas, se tira todas as dúvidas do diretor e da produção em relação a cada cena, em tudo que se tem de dúvidas. O pessoal da produção e o diretor vão com uma série... O diretor não vai com muita dúvida, não. O diretor é meio metido, ele já vai com solução. Mas o pessoal da produção vai com algumas dúvidas que querem tirar. Aí se escolhe elenco, se for o caso. Tá? Aí tem a escolha de elenco. Isso dura muito, isso dura um tempo. Tá? Escolher as pessoas certas. Claro que quando você vai para a produção para escolha de elenco, a produtora já escolheu, já fez uma pré-seleção do elenco. Tá? Pela experiência deles, eles indicam, essas 3 pessoas aqui, uma dessas três é capaz de fazer ser o protagonista, fazer o papel. Né? Então, pode-se chamar essa fase de preparação para a pré-produção. Porque depois que se acerta isso, que se tem essa reunião, tá, com a agência, é que começa aquela fase de produção, de pré-produção que eu disse para vocês. Tá? Muito bem. Agora é rápido. Briefing para produção. O que é briefing para produção? Briefing para produção nada mais é... Vocês lembram que eu dei uma aula para vocês de briefing em criação publicitária?
Pois é, briefing de pré-produção é a mesmíssima coisa, mas quando o cliente, o anunciante, pede um filme direto na produtora. Existe muito isso. Existe muito fura-olho na área de propaganda, de cliente fura-olho, né? De atravessar a agência e fazer direto. Geralmente, as grandes empresas, tipo Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, não, quando vão fazer seus filmes de treinamento, principalmente, eles não passam isso pela agência. Até porque muitas agências não têm expertise em fazer anúncio de treinamento. Treinamento é uma coisa muito específica que precisa, inclusive, da orientação do RH da empresa para ser feito. Tá? Então, muitas empresas de produtoras de vídeo são especializadas em vídeos de treinamento. Então, se passa direto esse briefing para as empresas. A Petrobras faz isso direto. Tá? Ela faz assim, o pessoal, eu não sei se você sabe, a Petrobras, dentro da Petrobras tem várias empresas, né? Tem a Transpetro, tinha a Transpetro, tinha a abastecimento, tinha o pessoal do RH, tem o pessoal de TI, tem o pessoal de comunicação, eles são várias empresinhas dentro dela, e eles têm estruturas próprias. Então, muitas vezes, cada um deles precisa fazer um tipo de treinamento para os seus funcionários em determinada coisa. Por exemplo, quando o funcionário vai trabalhar numa plataforma de petróleo lá no meio do mar, tá? Todos eles têm que passar por um treinamento, tá? De como se comportar dentro de uma plataforma de petróleo. Porque não é como você estivesse em casa ou no trabalho, não, meu amigo. É um outro sistema. Tá? Porque uma plataforma de petróleo funciona 24 horas, ela não para. Então, tem vários turnos. Então, por exemplo, na cama onde você vai dormir, com certeza dorme mais uma pessoa. Quando você está dormindo, ela está trabalhando. Quando você está trabalhando, ela está dormindo. Olha só como é que é doido esse negócio. Tá? Então, você na Petrobras, eles fazem vários filminhos de treinamento de como se portar dentro de uma plataforma de petróleo. A mesmo assim, de locação, de como você se desloca, de como você se alimenta, de como você usa o banheiro, de como você usa os alojamentos, de como você usa as áreas de entretenimento. Tá? E esses filminhos são feitos diretamente entre o cliente, o anunciante e a produtora. Por isso existe esse chamado briefing para produção. Ou seja, briefing para produção, basicamente, é o briefing que nós publicitários chamamos os briefings que o anunciante faz direto com a produtora. Mas aqui na terminologia, eles dividem os briefings de produção como briefing estratégico, que é como eles chamam os briefings das agências para as produtoras, e o briefing operacional é como eles chamam os briefings que são do anunciante para a produtora. Tá? Mas isso aqui serve para tudo. O pessoal de produtora é muito mais, como eu vou dizer, é muito mais prático e objetivo que o pessoal de agência. Tá? Para se fazer um filme, porque o pessoal de produtora ele já tem a ideia do vídeo. Tá? A vida deles é fazer vídeo, então eles sabem exatamente o que eles têm que perguntar. Tá? Apesar de não fugir muito do que é um briefing normal, eles têm as suas especificidades. Então, tem algumas dicas. Tem que ser breve, a informação tem que ser básica, tem que saber qual é o público-alvo, tem que definir o estilo. Tá? Isso é muito importante para eles. Se vai ser em tom de reportagem, se vai ser em tom de humor, se vai ser em tom de caso-verdade, tá? Isso é muito importante para eles. Na hora deles produzirem e na hora até de dar preço. Tem que listar expectativas, né? Tem que saber aquilo tem que perguntar para o cliente o que se quer passar com o seu vídeo. Tá? O que no final do vídeo tem que estar dentro da cabeça do teu público. Tá? Tem que definir orçamento e tem que definir prazo. Olha só, não existe nada que não funcione sem prazo. Tudo em propaganda, tudo em produção é prazo. Tá? Por isso que você define um prazo. Nós temos 2 dias. Quando a gente pede por exemplo, em produção gráfica, quando você pede um folheto, alguma coisa da produção gráfica, a produção gráfica anda de trás para frente.
tá? De frente para trás, digamos assim. Ele pergunta, o bom produtor gráfico pergunta assim, quando é que isso tem que estar com o cliente? Ou quando é que isso tem que estar exibido, se for um outdoor? Tem que ser no dia 20. No dia 20, esse vídeo, esse outdoor tem que estar com a exibidora para colocar nos cartazes. Né? Então, ele começa a andar para trás. Se eu tenho que entregar isso dia 20, tá? O fotolito, a impressão tem que dar pronta dia 17. O fotolito, no tempo do fotolito, tem que ficar pronto no dia 16. Ele vem andando para trás. Ele vem andando para trás para saber quando é que aquele material tem que entrar em produção. Basicamente, na produção de vídeo, é assim também. Quando é que eu tenho que estar com esse vídeo para entregar? Você tem que me entregar dia 20. Para eu te entregar dia 20, você tem que me entregar o briefing com tudo resolvido no dia 10. Pronto. Se não entregar no dia 10, começa a empurrar o prazo, entendeu? Eu vou te entregar dia 11. Então eu vou só entregar dia 21. Tá? Ou então você tem que negociar bastante com o teu cliente sobre isso. Tá? Evidentemente, o briefing que a gente faz, que a gente usa para usar com produtora, tá? Não é esse que eu vou te passar, esse aqui, ó, informações de um briefing estratégico. Tá? Fato principal, problema que o vídeo deve resolver, objetivo do vídeo, definição do público-alvo. Basicamente, gente, se vocês forem ver, é a mesma coisa que um briefing de agência. Tá? Só que ele tem algumas coisas mais específicas. Né? Referências, posicionamento. Muitas vezes a gente não quer... Em briefing de propaganda, a gente não pede posicionamento do produto. Né? Não já tem. O posicionamento já está e a promessa já está junto, acertado com o conceito desenvolvido pela criação. Já está tudo lá. Entendeu? Então, aqui também tem um briefing de produtora, falando com esse cara aqui que é dono de uma produtora, sobre as diferenças entre um briefing e outro. Tá? E digo o seguinte, que os briefings para a produtora, eles são muito mais diretos e as produtoras preferem mais porque elas não têm que pagar as agências, não têm que negociar o preço com as agências, elas negociam direto com o cliente, que para elas é muito mais negócio. Né? Gente, basicamente é isso. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver quem está aí. Camila, não coloquei o nome da Camila aqui. Camila, Matheus, Lomar, Maiara, Olivia, Hanna já está aqui. Yuri, né? Claro, grande Yuri. Não vou esquecer do Yuri, não posso esquecer nunca do Yuri. Yuri. Tem muita gente faltando, hein? Gente, acabou. Alguém tem alguma coisa? Tem alguma dúvida? Não, professor, tranquilo. Olha só. Tranquilo. Já vi que a maioria de vocês fez o exercício 1, mas tem gente ainda me devendo. Hoje é o último dia, hein? Depois tia Henrique começa a se vingar terrivelmente de vocês, hein? Ninguém ri mais, ninguém fala mais nada. Eu tô perdendo. Eu fico correndo no microfone tá fechado. A gente ri, só que o microfone tá desligado. Né? O microfone estava desligado. Você deixa ligado lá passar carro, moto, cachorro, latina, né? São esses problemas de aula, assistir aula em aula. Olha só, semana que vem eu vou falar sobre produção de peças publicitárias, vou falar especificamente sobre produtor. Eu poderia falar sobre isso nessa aula, só que, olha só, já são 10h35. Essa aula, se eu falar sobre produtor de RTVC e multimídia, a gente ia chegar para mais de 11h30. Olha só, moçada. Quem não tiver dúvida, por favor, pode sair numa boa, sem problemas. O Henrique não vai ficar chateado. Tá? Quem é de TCC, fica. Valeu, Muricy. Fica com Deus. Bom dia. Aquele abraço, gente. Tudo de bom para vocês. Tchau. Abração.